Agora nós faremos a resolução de alguns exercícios sobre triângulos para aplicar tudo aquilo que a gente viu na nossa aula. Soma dos ângulos internos, classificação dos triângulos e também os pontos notáveis. Olha só o primeiro exemplo. Professor, isso aqui não é não é isso que você está pensando não, tá? É só um triângulo com seus dois ângulos externos marcados aqui. E a gente tem que achar a medida do ângulo X que está aqui em cima. Essa questão é muito fácil, só para a gente trabalhar com a soma dos ângulos internos de um triângulo. Como é que vai funcionar? É só a gente lembrar que sempre que eu tenho um ângulo externo, o ângulo interno que é adjacente a esse ângulo é sempre suplementar, porque juntando os dois, eu formo meia volta que é 180 graus. Dessa forma eu consigo encontrar esse ângulo aqui e vou conseguir encontrar esse ângulo aqui também. Tá ok? Quanto vai medir esse ângulo? 80 graus. Concorda comigo? Se a medida desse aqui é 100, quanto que falta para dar o 180 que é a soma dos dois? Falta 80. Então eu sei que aqui é 80 e aqui vai ser 70, muito fácil. Se eu conheço agora esses dois ângulos aqui, fica bem fácil para eu achar o x. Em todo triângulo, a soma dos três ângulos internos tem que dar exatamente 180 graus. Quantos graus eu tenho aqui somando esses dois ângulos? 80 mais 70, nós temos 150. 150 falta quanto para 180? Falta 30. Então a gente sabe que o ângulo x, ele mede exatamente 30 graus. Agora nós temos um triângulo ABC e dentro desse triângulo tem outros dois aqui. O triângulo BXY e esse triângulo ZYC. E nós temos relações entre alguns segmentos aqui. O segmento AB ele é igual ao segmento AC. O segmento BX é igual ao segmento BY. O segmento CZ é igual ao segmento CY. Nós sabemos que esse ângulo que tem vértice em A mede 40 graus e temos que achar o ângulo XYZ. Então, XYZ é esse ângulo que eu marquei de vermelho aqui pra gente. Como é que a gente vai fazer para resolver essa questão? Primeira coisa é observar os segmentos que têm a mesma medida. Se eu sei que AB é igual a AC, o que isso significa? Que o triângulo ABC ele é isósceles, porque ele tem dois lados iguais. Perceba que o segmento AB é esse lado aqui do triângulo e o segmento AC é esse outro lado. Então esses dois lados são iguais, o triângulo ABC é isósceles. Se o triângulo ABC é isósceles, o que acontece com ele? Vai ter dois ângulos internos que eles são iguais. Quais são esses ângulos? Os ângulos que estão opostos a esses lados iguais. Então a gente vai pegar qual ângulo está oposto ao lado AB no triângulo ABC. É esse ângulo aqui que tem vértice no ponto C. Então vamos marcar ele aqui. A gente sabe que esse ângulo vai ser exatamente igual a esse ângulo que tem vértice no ponto B, porque ele é o que está oposto ao outro lado, que é igual ao lado AC. Esses dois ângulos são iguais, não conhecemos a medida. Aliás, conhecemos sim. Como é que a gente pode encontrar a medida desses dois ângulos aqui? Em qualquer triângulo, a soma dos três ângulos internos é 180. Eu conheço a medida de um desses ângulos, que é 40. Então eu pego 180, tiro 40, fica quanto? 140. Significa que esses dois ângulos aqui somados têm que resultar 140 graus. Mas se os dois são iguais, eu sei que cada um tem que medir 70 graus. Eu divido a soma pelos dois, porque eles vão ter a mesma medida. Então cada um mede 70 graus. Vamos marcar aqui. Muito bem. Agora nós sabemos que o segmento BX é igual ao BY. Qual conclusão a gente chega disso? Se o BX é igual ao BY, esse triângulo BXY também é isósceles. Quais lados são iguais? Nós temos aqui BY igual a BX. Então ele é isósceles. Quais ângulos vão ser iguais? Nesse caso, vamos marcar de verde aqui. Eu tenho esse ângulo aqui com vértice no ponto X e esse outro ângulo com vértice no ponto Y. Porque são os lados que estão opostos aos lados iguais. Esse lado está oposto a esse lado, esse ângulo, aliás, está oposto a esse lado, e esse ângulo está oposto ao outro lado. E aí eu vou achar a medida de cada um desses ângulos da mesma forma que eu fiz anteriormente. A soma dos três ângulos tem que dar 180, como eu já tenho 70 desse ângulo aqui, eu fico com 110. 110 dividido para esses dois ângulos, já que eles são iguais, cada um mede 55 graus. Ótimo, vamos marcar aqui. Esse é 55 e esse é 55.
Agora vai acontecer a mesma coisa para esse triângulo ZYC. Ele também é isósceles, porque CZ é igual a CY. Tá aqui, ó. CZ é igual a CY, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ter que esse ângulo aqui com vértice no ponto Z é igual a esse ângulo com vértice no ponto Y. A medida desse ângulo é a mesma, 70 graus, então ele vai ter os mesmos ângulos que esse outro triângulo BXY. Eu sei que vai ser 55 aqui e 55 aqui. E agora a gente consegue resolver a nossa questão. Porque se eu pegar esse ângulo de 55 junto com o ângulo que eu quero achar, junto com esse outro ângulo de 55 graus também, os três juntos formam 180 graus, porque é meia volta que eu tenho aqui. Então eu sei que o meu ângulo XYZ vai medir quanto? 70 graus, concorda comigo? Eu pego 55 desse mais 55 desse, resulta 110. 110 para 180, que tem que ser a soma dos três, falta quanto? Falta 70. Então meu ângulo aqui, ele mede 70 graus. Vamos colocar aqui então, o ângulo XYZ é igual a 70 graus. Nosso gabarito é a letra D. Terceiro exemplo, temos aqui o nosso triângulo ABC e sabemos que esse segmento CD, ele é bissetriz, então a gente tem que lembrar que é o segmento que vai dividir esse ângulo exatamente ao meio, em duas partes iguais. Então eu já marquei aqui pra gente, essa mesma marquinha nos dois ângulos está indicando que os dois são iguais. Com a bissetriz que eu traço, eu formo no lado oposto a esse ângulo dois segmentos. Eu vou ter aqui o segmento AD e o segmento DB. A questão me informou a medida de cada um desses segmentos, então eu já coloquei aqui pra gente. O AD mede 3 centímetros e o DB mede 2 centímetros. Além disso, sabemos que o AC mede 4 e a questão quer saber qual vai ser o valor do segmento CB, que é esse outro lado do triângulo. Chamei ele de X então. Essa aqui é uma questão de teorema da bissetriz interna. Professor, como que eu sei quando que eu vou ter que usar o teorema da bissetriz interna? É numa situação exatamente como essa. O que vai acontecer? Sempre que você traça a bissetriz em um dos ângulos do teu triângulo, você vai dividir o lado oposto em dois segmentos e aí você vai pegar os outros dois lados do triângulo. Sempre que você conhece 3 dessas medidas e desconhece uma delas, você usa o teorema da bissetriz interna que você consegue achar a outra medida, tá? Porque o que vai acontecer? Proporcionalidade. Esses segmentos formados pela bissetriz no lado oposto, eles são proporcionais aos lados adjacentes aqui no triângulo. O que isso significa? Que esse segmento AD, ele vai ser proporcional a esse lado AC, porque é o lado que está junto com o AD, tá ok? Esse segmento DB vai ser proporcional a esse lado CB, porque é o lado que está junto ao segmento. Então eu vou ter proporcionalidade entre o lado e o segmento que está junto desse lado. Como é que eu represento essa proporção? Eu tenho que 4 dividido para 3 é igual a x dividido para 2. Esse lado dividido por esse é igual a esse lado dividido por esse, porque eu tenho proporção aqui. Ou eu poderia dividir 3 para 4 é igual a dividir 2 para x. Tá ok? E uma outra forma mais fácil ainda, que a gente até brincou na aula, é só você multiplicar cruzado. Lembra disso, ó? É 4 vezes 2 igual a 3 vezes x. Que na verdade é o que eu vou fazer aqui para resolver essa proporção. Eu multiplico cruzado. Então como é que vai ficar? 3 vezes x eu tenho 3x, igual a 4 vezes 2, 8. Agora é só isolar o x. X é igual a 8 sobre 3. Como aqui essas medidas estão todas em centímetros, esse meu 8 sobre 3 também é centímetros. Então eu tenho 8 sobre 3 centímetros. Como 8 sobre 3 não dá uma divisão exata, você deixa na forma de fração. Essa é a medida 8 sobre 3. Nosso gabarito ele é a letra D. Exemplo 4, uma questão do UFC. Professor, essa faculdade é para quem quer virar lutador de MMA? Não, tem nada a ver, tá? Nós temos um triângulo de lados 8, 10 e 12 centímetros e eu já representei ele aqui pra gente de preto. Muito bem. Aí a questão fala que o menor lado desse triângulo foi prolongado até encontrar a bissetriz do ângulo externo oposto a esse lado. Então,
eu tenho essa situação representada aqui. Qual que é o menor lado do triângulo? É o 8. Então eu vou prolongar esse lado aqui, o prolongamento tá de vermelho. Prolongo até encontrar a bissetriz do ângulo externo oposto a esse lado. Oposto a qual lado? O menor. Então eu pego o ângulo que está oposto ao menor lado, é esse aqui, pego o ângulo externo dele. Então está esse de verde aqui. Aí eu traço a bissetriz desse ângulo verde, eu prolongo esse meu lado 8 até encontrar essa bissetriz. Então eu tenho essa situação aqui. A questão quer saber qual vai ser justamente o tamanho desse prolongamento aqui, eu chamei ele de x. Então aqui nós temos uma questão clássica de teorema da bissetriz externa. Quando tiver uma situação exatamente igual a essa daqui, eu uso o teorema da bissetriz externa. Novamente eu vou ter proporcionalidade entre os lados. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu tenho que o 12 dividido pelo lado todo que está aqui. Então 12 dividido para 8 mais x. O lado todo é a soma dos dois pedaços, então 8 mais x. Isso é igual a 10 dividido apenas pelo prolongamento. Esse outro lado do triângulo dividido apenas pelo prolongamento. 10 dividido para x. Só isso, tá? Agora como é que eu resolvo? É só multiplicar cruzado. Então, nós temos 12 vezes x, vai ficar 12x, igual 8 mais x vezes 10, fica 10 que multiplica 8 mais x. O 10 vai ter que multiplicar o 8 e também o x, tem que multiplicar os dois, porque tem uma soma aqui. Então, nós temos 12x igual 10 vezes 8, 80, mais 10 vezes x, 10x. Então vai ficar 12x menos 10x igual a 80. Nós teremos 12x menos 10x, 2x. 2x igual a 80. Para encontrar o x, vamos continuar aqui do lado. Nós temos então x igual a 80. O 2 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 40 centímetros. Então esse prolongamento ele vai ter 40 centímetros. Se você gostou dessa aula, não esqueça de curtir o vídeo e também inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Até a próxima, valeu, tchau!